Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o diabetes e a má circulação. Será que ele pode causar entupimento das veias da perna? Será que essa dor e esse inchaço, esse cansaço que você sente nas pernas é causado pelo diabetes? Será que ele aumenta o risco de AVC e de infarto? Hoje o nosso tema então vai ser diabetes e a má circulação. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no canal. Toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos para você ser avisado de tudo que acontece por aqui. Já aproveita para clicar no gostei. Quando você faz isso, você impulsiona o nosso trabalho, a gente consegue alcançar mais pessoas com informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. E o recado final aqui desse início de vídeo é para você ir na descrição e baixar um e-book gratuito com 10 dicas práticas que vão te ajudar a combater a má circulação e diminuir o seu risco de ter uma trombose ou uma embolia. Como de costume, se você já conhece aqui os nossos vídeos, sabe que nós tiramos as perguntas dos comentários e eu venho responder aqui em vídeo. Então nosso time selecionou a seguinte dúvida para hoje: sinto cansaço nas pernas e tenho diabetes, me ajude? Então esse vídeo vai ser sobre a má circulação e o diabetes. Será que tem alguma relação entre esses dois problemas? Então o diabetes mellitus é uma doença crônica que afeta a maneira como o nosso corpo regula o nível de glicose, o nível de açúcar no nosso sangue. E como o sangue tem a ver com trombose, já que a trombose é uma doença do sangue, de certa forma o diabetes tem interferência com a nossa circulação. A glicose, na verdade, é a principal fonte de energia do nosso organismo. O seu cérebro ele só come glicose. E a regulação dos níveis de glicose é fundamental para o nosso corpo ser saudável. E existem dois tipos diferentes de diabetes, que é o tipo 1, onde o nosso sistema imunológico ataca as células do pâncreas, que é quem produz a insulina do nosso corpo, e a insulina é um hormônio que permite que as células do nosso corpo absorvam a glicose do sangue e utilizem essa glicose para produzir energia. Sem insulina suficiente, a glicose acumula no sangue, causando níveis elevados de açúcar no sangue e problemas de diabetes tipo 1. Geralmente ela se desenvolve na infância e na adolescência, e as pessoas que possuem diabetes tipo 1 geralmente ficam dependentes de administrações diárias de insulina, já que o pâncreas dela não produz esse hormônio. No diabetes tipo 2, o nosso corpo produz insulina, mas ou ele produz de forma pouca, não suficiente, ou as nossas células não sabem usar essa insulina, que é o que a gente chama de resistência periférica à insulina. E dessa forma, o diabetes tipo 2 está fortemente associado com estilo de vida, com fatores de risco como obesidade, como sedentarismo e a má alimentação. 90% dos diabetes são do tipo 2. E inicialmente ele pode até ser controlado com mudança no estilo de vida, com você corrigir a sua alimentação, mas geralmente é necessário alguma medicação, como a metformina, que é o Glifage, ou a glibenclamida, que é o Daonil. Então, se você tem problemas de diabetes, na verdade ele é uma condição que vai necessitar de cuidados contínuos da sua parte, não é verdade? Se a gente não tratar e não controlar o açúcar no sangue, nós vamos ter complicações como doenças cardíacas, danos nos rins, problema nos olhos e até mesmo neuropatias e o pé diabético, que é responsável por altos índices de amputação. É fundamental que as pessoas com diabetes tenham um acompanhamento regular, adotem um estilo de vida saudável e controlem os níveis de glicose no sangue e sigam um plano de tratamento, porque não adianta você falar que está controlando o diabetes, está ficando controlado, mas 5, 10 anos para trás você não teve o controle, porque tem um efeito cumulativo. Mas o açúcar no meu sangue está ok, mas e os 5, 10 anos que ficou para trás? Não tem como você apagar eles da sua vida. Então, se o seu açúcar no sangue ficou descontrolado, em algum momento a doença vai cobrar o seu preço. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, em 2021 havia cerca de 537 milhões de pessoas com diabetes no mundo, que representa quase 7% da população mundial. 10% dos casos são geralmente do diabetes tipo 1 e 90% do diabetes tipo 2. Então a doença ela ataca demais a nossa circulação e possui efeitos tanto nas artérias quanto nas veias do corpo. Níveis persistentemente elevados de glicose no sangue
vão levar ao acúmulo de placas de gordura na parede das artérias, que a gente chama de aterosclerose. Isso causa um estreitamento e um endurecimento das artérias e pode levar a problemas como AVC, como um infarto, como problemas arteriais periféricos, que é aquela pessoa que tem má circulação nas artérias da perna. Então, tanto o AVC, quanto o infarto, quanto a doença arterial periférica são problemas de circulação causados pelo açúcar alto no sangue. Então, o diabetes ele causa sim arteriopatia diabética e os pés, principalmente nas pernas e nos pés, quando a pessoa tem dor ao caminhar, feridas que demoram a cicatrizar, e isso pode causar aumento do nível o índice de infecções e amputações. Casos graves de doença arterial levam a necessidade de tirar parte do dedo, parte do pé ou até mesmo toda a perna. Então, o diabetes ele prejudica não só a circulação das pernas, quanto os nervos, que é a neuropatia diabética. Isso afeta a sensibilidade dos pés e a pessoa tem o quê? Diminuição da sensação de dor, sensação de temperatura diferente, um líquido escorrendo nas pernas ou queimação nas pernas, formigamento, sensação de agulhamentos, tudo isso é uma combinação perigosa, porque a neuropatia que impede aquela pessoa de sentir dor e a má circulação nas artérias, a gente vai ter úlceras, feridas no pé com alto índice de amputação. É o pé de Charcot. O pé de Charcot, o pé diabético são o estágio final da doença do pé diabético, onde os ossos do pé a gente vai tendo o desabamento daquele pé, infecções no osso, o pé literalmente vai desmontando aos poucos. E além disso, o diabetes ele afeta pequenos vasos sanguíneos também no nosso rim, causando a nefropatia diabética, levando o paciente à insuficiência renal. O diabetes e a pressão alta são as duas maiores causas de doença renal crônica no país, de a pessoa fazer hemodiálise. E além disso, a gente tem também a retinopatia diabética. O diabetes pode deixar a pessoa cega, pode causar complicações oculares e a pessoa vai perdendo a visão. O diabetes também aumenta o risco de catarata, aumenta o risco de glaucoma. Então é muito importante nós fazermos o diagnóstico correto dessa doença. E geralmente, para você saber se você é diabético, a gente vai combinar sinais e sintomas clínicos, exames de laboratório e alguns exames de sangue são importantes. Os sinais e sintomas incluem, por exemplo, sede excessiva, aumento da frequência urinária, a pessoa vai várias vezes no banheiro fazer xixi, fome constante, perda de peso inexplicada, fadiga, visão embaçada, urina espumando demais, cicatrização lenta de feridas, tudo isso são sinais indiretos que você pode estar diabético. É importante passar por um médico para uma avaliação adequada. Um dos principais exames usados para diagnosticar o diabetes é a medida dos níveis de glicose no sangue, a glicemia de jejum. Geralmente a gente realiza esse exame após a pessoa ficar cerca de 8, 10 a 12 horas de jejum. Se o resultado for maior do que 120 mg por decilitro em duas medidas, dois exames diferentes, é um indicativo de diabetes. Existe um teste chamado de teste oral de tolerância à glicose, que é usado para a gente poder confirmar o diabetes. E também na gestação, é um exame muito usado para o diabetes gestacional, onde a gente dá um copinho com glicose e faz o exame de sangue após 2 horas. Se a pessoa não conseguir lidar com esse açúcar em excesso que a gente deu para ela por via oral, a gente vai ter um indicativo que a pessoa, o organismo não está sabendo lidar com as taxas de glicose e que aquela pessoa está diabética. Então os valores de glicose, de glicemia em jejum em 2 exames maiores do que 120 ou superior a 200 2 horas depois de um teste oral de tolerância à glicose sugere que a pessoa está diabética. E a hemoglobina glicada é um outro exame que reflete a medida dos níveis de glicose no sangue ao longo dos últimos 2 a 3 meses. Então, se a taxa de hemoglobina glicada for igual ou superior a 6,5, é um indicativo que a pessoa está com níveis de açúcar no sangue mal controlados. E o tratamento do diabetes envolve uma abordagem multifacetada. Não adianta só a gente se preocupar com os níveis de glicose no sangue, a gente tem que também prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida daquela pessoa.
Então é fundamental a gente monitorar com frequência o açúcar no sangue através daquele HGT, o hemoglucoteste, que é os furinhos no dedo que coloca na maquininha. A gente tem que fazer uma dieta balanceada para essa pessoa. Isso é crucial para o diabético. Controlar o carboidrato na sua alimentação é muito importante, a gente limitar a ingestão de carboidratos, de açúcar, de alimentos processados e dar preferência a alimentos ricos em fibras e em alimentos que a gente contenha proteínas também magras. Consultar um nutricionista, um médico de diabetes, um endocrinologista para fazer um plano de tratamento adequado é indispensável para você evitar complicações circulatórias do diabetes. Praticar exercício físico te ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue e a gente também faz a recomendação aqui no canal que além do diabetes, o exercício físico ele é fundamental para a circulação, para evitar e prevenir trombose. Então, pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana de atividade física é fundamental para combater não só o diabetes, como ter uma saúde boa. E dependendo do tipo e da gravidade do diabetes, a gente pode ou não usar remédios para controlar essa glicose no sangue, seja a insulina, seja a metformina, seja a glibenclamida, enfim. Dependendo se é do tipo 1, se é do tipo 2, então existem diferentes tipos de insulina, diferentes tipos de remédio, e o esquema e a administração vai ser individualizado de acordo com a gravidade do diabetes daquela pessoa. Mas o principal é você entender que sim, que o diabetes ele causa má circulação, ele causa dificuldade para cicatrização de feridas, dificuldades, por exemplo, para a circulação das pernas. Então, pessoas que têm diabetes têm dificuldade para andar, têm um alto índice de infecções e amputações nas pernas. Então, o principal é você focar na prevenção, cuidar da sua circulação para você não precisar passar por nada disso. Para te ajudar nessa missão, tem vários vídeos aqui no canal gratuitos em linguagem simples e acessível que vão te ajudar a cuidar das suas veias, a combater a má circulação. Não esquece também, na descrição desse vídeo tem um e-book gratuito com 10 dicas práticas de como combater a má circulação, de como cuidar das suas veias e diminuir o risco de você ter uma trombose ou uma embolia. Na descrição desse vídeo também tem o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado. Vai lá conhecer, lá eu vou te entregar um plano de ação, um passo a passo para poder proteger as suas veias contra a formação de coágulos, para cuidar da sua circulação da forma correta. Não esquece de se inscrever nesse vídeo, de clicar no gostei e de deixar um comentário. Eu quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando. Conta para mim se você já teve trombose, se você já teve problemas na sua circulação ou nos seus pés com diabetes, se você está passando por esse problema, para eu entender o que está passando aí do outro lado da telinha e trazer um conteúdo cada vez melhor para você aqui no canal. Então, deixa para mim um comentário, compartilha comigo a sua dúvida, a sua pergunta pode ser a próxima a ser selecionada aqui pelo nosso time, então vai lá, deixa um comentário para mim, vai ser muito importante. Te espero então no próximo vídeo. Até lá!